Espera lá. Espera. Mantra. Espera aí, espera. Ai, ai, ai. Oi, digo boa noite ao menos ou não? Sim, Faz tem. como, faz como tu quiseres. Está bem. Espera aí. Vamos lá. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro. Vamos começar com o mantra de proteção que a nossa companheira Angélica vai pronunciar. Boa noite. Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Om. Om. Grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que se cele a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Om. 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 Boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós tínhamos proposto no nosso grupinho do WhatsApp que se pensasse
o que é para cada uma de nós, o livre-arbítrio. Nós reservámos o estudo de hoje para avançar com este assunto. Não sei se vamos conseguir ler, aprofundar todos os slides, mas se calhar eu acho boa ideia começarmos por dizer o que é que para cada uma de nós é o livre-arbítrio. Pensaram sobre isso? Têm alguma ideia? Eu pensei, e, claro, para mim acho que é uma coisa muito simples, mas para muitas pessoas pode ser muito complicada, não é? O Uhum, livre-arbítrio. Acho que Deus nos deu o livre-arbítrio para tomar decisões da nossa vida, seja por bem, seja por mal, como costuma-se dizer. Pronto. É a forma que eu tenho sempre mais simples de dizer até às pessoas que chegam até mim quando é as terapias, percebes? Percebem? uhum, Porque se a pessoa complica, as pessoas não percebem muito. E então eu digo que as pessoas têm sempre o livre-arbítrio de fazerem aquilo que querem na vida delas. Embora que quem esteja à volta possa dizer que não ou criticar, mas Deus, é o que eu digo, Deus hum, não critica, não interfere. Portanto, se a pessoa quer ir por ali, é por ali que a pessoa vai. Seja bem ou mal, pronto. Não há interferências. Interferências. Isto é mais ou menos aquilo que eu costumo dizer às senhoras, não é? Agora, cada um tem uma opinião diferente. É a forma mais simples que eu costumo fazer. Agora, cada um, claro. Maria José? Estão-me a Ela, ouvir? Sim. sim. tá. Eu pensava que não me estavam a ouvir. Eu já tinha mandado uma mensagem a dizer que estava, mas não sabia se me estavam a ouvir. Para mim, o livre-arbítrio, portanto, nós, à partida, quando, isto é a minha ideia, não é? Nós, quando vimos, trazemos já um destino traçado, digamos assim. Nós dizemos, escrevemos no livro da vida aquilo que pretendemos, aquilo que é a nossa, aquilo que pretendemos fazer da nossa vida na Terra, digamos. Depois poderemos ou não seguir essa linha traçada. E é esse aí que está, portanto, o livre-arbítrio. Poderemos seguir ou não essa linha. Se não a seguirmos, temos esse livre-arbítrio. Deus dá-nos essa possibilidade, portanto, não nos prende, deixa-nos seguir a nossa vontade. Podemos fazer um desvio nas nossas intenções. Poderemos, com isso, portanto, não estar a traçar aquilo que inicialmente dissemos que íamos fazer e podemos fazer um desvio, digamos. Acho que é esse o sentido do livre-arbítrio, de fazermos um desvio, digamos, nas nossas intenções daquilo que escrevemos no livro da vida. Não sei se é esse propriamente o significado, mas para mim, é esse o sentido que tenho. É curioso, eu até fui ver ao dicionário, a ver o que é que eles diziam sobre livre-arbítrio, e diz assim: a livre-arbítrio é a vontade para determinar. E agora eu pergunto: determinar o quê? Eu creio que o livre-arbítrio, vai-nos, levando mediante a consciência que cada um de nós tenha. Se tivermos mais alinhados com a personalidade, nós vamos entrar no mundo das escolhas pelo desejo, pelos apegos.
Se tivermos mais alinhadas já com a alma, então aí o caminho para alcançar a liberdade que a partir do livre-arbítrio nos vai levar, não é? Será a vontade para o bem maior. Creio que já alcançamos outro género de consciência e mesmo de liberdade, porque na verdade há sempre dois caminhos, não é? O caminho da esquerda, que é o caminho com mais obstáculos, que é o caminho da evolução, e há o caminho da direita, que é o caminho que nos leva de retorno à casa do Pai. E Deus ou a inteligência cósmica dá-nos sempre a opção de nós optarmos por um ou por outro, mas eu creio que mais cedo ou mais tarde vamos ter que ir para o caminho da direita, leve isto o tempo que levar. Por isso o livre-arbítrio é um bocadinho entre aspas, porque a vida segue um ritmo que é a evolução. E se nós nos desviarmos para o caminho da esquerda, temos sempre que voltar para o caminho da direita, não há como. Pode levar muito mais tempo. Então, nestas fases, temos o livre-arbítrio de ir pela personalidade, do mundo dos apegos, ou pela alma mónada, pelo mundo da liberdade e do bem. Está nas nossas mãos o tempo que queremos levar e as vidas que queremos usar para entrar num ou no outro. Isto foi assim a minha reflexão, sem querer também aprofundar muito. Daniela, em psicologia existe alguma definição de livre-arbítrio? Olá, boa tarde. Olá. Bom, alguns filósofos, né, falam que o livre-arbítrio está em decidir sobre o bem e o mal, né? Então, a gente precisa ter. Aí a psicologia traz alguns pontos, que a liberdade depende do nível de consciência de cada um. A verdadeira liberdade é que vem da individuação e o eu, né? Que não controla o ego. Então, quando junta esses três pontos, você consegue chegar ao nível que é liberdade, não existe sem responsabilidade. Precisa ter uma responsabilidade desse todo para que se alcance o livre-arbítrio. É isso. Obrigada, Daniela. Nada. Mais alguma reflexão? Se calhar até podia já ir pondo o primeiro slide e de repente pode ser que surjam mais. Bom, então diz o glossário do GEM, Grupo de Estudos Maitreya, que o livre-arbítrio não é constituído apenas numa escolha entre dois tipos de ação. Consiste no poder dirigir voluntariamente as suas ações. A vontade é livre quando a alma ou ego extrai as motivações de fontes originárias do eu espiritual, não sendo acionado por estímulos provenientes de fontes exteriores ou da personalidade. Cada um agirá de acordo com a sua capacidade, sem ser forçado. No entanto, o sábio reconhece a responsabilidade que assume pelo uso deste tesouro. Não se deve violar de forma alguma o livre-arbítrio das pessoas, porque melhorarão por si próprias. Devemos aceitar as particularidades humanas sem nada estabelecer pela força. Podes pôr o seguinte, Anabela, só Portanto, ver se traz mais clareza. Sim. aqui vai ao encontro do que disse a Lúcia,
que temos os dois caminhos, o da esquerda e da direita, e ao encontro do que disse a Daniela, porque reconhece sempre uma responsabilidade nesta escolha, porque no fundo é o mundo das escolhas. Angélica, onde estás? Aqui. Olha. Livre-arbítrio. Os homens decidem por si mesmos a ação direta. Fazem a sua própria escolha e exercem sem impedimentos o livre-arbítrio de, de que dispõem em determinado momento. As boas ações devem vir do mais profundo do pensamento e sentimentos humanos e emergir como um esforço livre e não dirigido. Pode dizer-se que, dentro dos limites da sábia orientação do homem inteligente, existe o livre-arbítrio, no que diz respeito à atividade do reino humano. Eu achei curioso aqui, este parágrafo diz assim: os homens decidem por si mesmos a ação direta, fazem a sua própria escolha e exercem sem impedimentos o livre-arbítrio de que dispõem em um determinado momento. Ou seja, nós só dispomos deste livre-arbítrio num determinado momento. Porquê? Não sei se depois a Ana Martins me pode ajudar nisto, mas a mim e a vocês, a mim este parágrafo remete-me para o seguinte: eu acho que a partir de uma certa iniciação já não há livre-arbítrio. Ou seja, até à primeira e a segunda iniciação, o livre-arbítrio é predominantemente psicológico. Mas a partir da terceira iniciação, o livre-arbítrio passa a ser a vontade da alma. E o que é que a alma quer? O melhor bem para o maior número. Mais para a frente, na quarta e na quinta iniciação, não existe livre-arbítrio, porque os grandes iniciados, os adeptos, eles já participam conscientemente no propósito, no desígnio de Deus. Compreendem o meu raciocínio? Ou seja, quando nós já estamos num grau avançadíssimo de iniciação, a única coisa que nós fazemos é seguir a vontade do, do, do cosmos, da energia máxima de Deus. Então, não há escolha a fazer. Até lá, vamos aprendendo. Ora caímos, ora levantamos, e assim sucessivamente. Quando verdadeiramente iniciados, só há um caminho a percorrer: é cumprir o plano de Deus na Terra. Isto é a minha percepção. É, Daí aqui, pronto, exerce sem impedimentos o livre-arbítrio de que dispõe a um determinado momento até alcançarmos as iniciações maiores. E aí é a mónada, a alma e a mónada que dirigem. Aqui, sobre o livre-arbítrio, temos que considerar que estamos sempre a falar da ação, de escolha. Já está mais ou menos claro que a vontade só é realmente vontade se tivermos a agir de acordo com o ser, ou seja, o ego com letra maiúscula, ou a alma. Mas nós estamos, a nossa possibilidade de ação está restringida ao nosso ambiente, aos nossos corpos.
Então, é sempre uma ação condicionada por esses corpos. Ou seja, quando fazemos escolhas ao nível da personalidade, não são propriamente escolhas de vontade, porque são reações da personalidade. Aparentemente é um livre-arbítrio, escolhemos o caminho, mas é sempre livre dentro de um determinado ambiente. Regido pelo karma, não é, Ana? E nessa fase, é como se o karma tivesse sempre a condicionar essa ação. Pelo karma, que são ao fim e ao cabo, é como quando nós reagimos automaticamente, o que reage são os mecanismos inferiores, portanto, as emoções e os pensamentos automatizados, que é karma no sentido que são o resultado das experiências acumuladas, digamos, de vidas passadas ou que fazem parte do nosso ambiente psicológico. Mas é sempre escolha e é esse o caminho. Em termos de plano, eu encaro o livre-arbítrio como a ação que a divindade ou a inteligência cósmica, como tu referistes, dá para o ser humano compreender e dominar os seus veículos de tal forma que reconheça a divindade em si, a imanente e a transcendente. E, portanto, ilumine e redima no sentido de subtilizar as suas naturezas mais, como é que é dizer? Não quer dizer inferiores, mas a natureza mais de sobrevivência. Por isso, indo também ao encontro do que a Lúcia Maria disse, a vontade, por vezes, quando nós fazemos escolhas, é mais no âmbito do desejo e não da vontade. Porque realmente a vontade, que é uma energia que ainda não é expressa, neste universo, também tem a ver com esse facto, porque a vontade decorre de uma sintonia com a alma e com a mónada que não temos. Portanto, nós temos pequenas vontades. Aliás, como a grande evocação refere, não é? Essas pequenas vontades, vamos fazendo e temos essa escolha, e é o processo da evolução, é esse, passinho a passinho, para que a natureza se molde à energia divina. Pois. E até há poucas aulas estudámos o alinhamento e eu creio que esse processo, essa etapa da meditação que é o alinhamento, pouco a pouco vai nos ajudando a este livre-arbítrio, seguindo a energia da alma e depois a energia da mônada. E tudo começa, quero eu dizer, pelo alinhamento que vamos fazendo ao longo dos tempos com tonalidade alma e alma mônada, para deixarmos as pequenas vontades e passarmos à vontade maior. E aí já não há livre-arbítrio. Bom, para a psicologia, toda escolha há uma renúncia. Então, enquanto você não aprende a renunciar com consciência, você está tendo um processo ah, de liberdade sem ter consciência do próprio processo. Então, quando você entende
que, por exemplo, se você escolhe ficar em casa, você não vai estar em um outro lugar passeando, você está em casa. Não tem como ter os dois processos ao mesmo tempo. Então, você vai precisar aprender a renunciar. E quando aprendemos a renunciar, abrimos portas para que esse livre-arbítrio seja venha dentro de um processo mais flexível e com uma transparência, e aí você vai crescendo internamente, entendendo que aquela renúncia não pode ser através da dor, mas sim de uma escolha que você fez para seu próprio crescimento. E sim, Dani, e essa dor vem quando a escolha não é feita pela alma, não é? É quando a escolha é feita pelo apego e pelos desejos da personalidade. Ou é uma renúncia da personalidade, não é? Aham. A energia superior, sim. Podemos avançar, Anabela, com o slide, Uhum. por favor. Só um bocadinho. Passo já. Chamamos a Irma? Oh. O livre-arbítrio. No caminho da evolução, o ser humano é influenciado de cima para baixo. O iniciado é dirigido de dentro para cima. Se a mente não está desenvolvida, nem há pureza de caráter e o homem não está totalmente livre do controle da personalidade. A comunicação poderá ser distorcida e mal interpretada. Quando se capta correta e verdadeiramente a divina voz interior, somente então a orientação é infalível e a voz do Deus interior fala claramente ao seu instrumento, o homem, no plano físico. Sim, creio que é o que temos estado a falar, não é? Acho que está claro. Hum, Maria José? pois. O livre-arbítrio. A grande diferença que existe entre o reino humano nos três mundos e os demais reinos da natureza é o livre-arbítrio. O homem está destinado a ser um arbítrio inteligente do seu próprio destino e um expoente consciente da sua divindade inata, o Deus interno. Isto talvez seja por nós, quer dizer, o ser humano ser o mediador, não vos parece? Aham, sim. Ou seja, porque tem mente, não é? E então pode fazer a ponte entre o reino mineral, vegetal, animal, com o reino das almas. Ele está no meio, não é? Exato. Porque nos foi dada a centelha da mente, e como seres que pensam, temos Escolhem? capacidade, sim, temos capacidade de escolha. Enquanto os nossos irmãos dos reinos subhumanos estão a caminhar para essa evolução e somos nós que temos que puxar por eles, tal como o quinto reino das almas puxa por nós. Nós fazemos essa ponte através da mente.
de manas. Creio que é isso. Aqui fala em ser um árbitro inteligente porque inicialmente as escolhas que faz poderão não ser inteligentes, não é? É quando se reage só ao nível biológico ou da personalidade. Mas como a Dani disse, quando fazemos essas escolhas e vamos renunciando, ao renunciar é como abrir mão desses instintos e sintonizarmos mais com o amor. A fonte, de onde surge a direção e a origem da orientação, é vagamente chamada de Deus. É considerada divina e qualificada como a voz do Cristo interno ou direção espiritual. O Cristo e a hierarquia espiritual nunca, por maior que seja a necessidade ou a importância do estímulo, infringiram o direito divino dos homens de tomar as suas próprias decisões, exercer o seu livre arbítrio e alcançar a liberdade, lutando por ela de forma individual, nacional ou internacional. Alguém quer comentar? Penso que é o que chamamos, faz parte do plano divino, esta evolução do homem seguir o seu caminho, ganhar experiência com os seus erros, as suas escolhas, sem ser condicionado por quem está acima. Portanto, é a própria pessoa que em si reconhece o caminho a seguir, escutando a voz desse Cristo interno, essa direção espiritual, fazendo as suas escolhas, as renúncias da personalidade para que a alma se expresse. Bom, Ana, nós não estudámos já nos livros do tibetano, a Ana ou outras meninas, que só no planeta Terra, é que existe este livre-arbítrio, como se este planeta fosse, e acredito que é, um planeta de aprendizagem, uma escola onde a alma vem aprender, hum, a amar. Neste caso é o amor e a sabedoria. Mas creio que nos outros planetas são sagrados, não é? Já não se coloca esta questão do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio existe enquanto a personalidade atua. É isso? Não sei, aquilo que eu tenho mais presente relativamente à experiência na Terra é de fazermos esta experiência de sofrimento e de ter, porque o sofrimento resulta da resistência, não é? Uhum. Que a dor traga a devida recompensa de luz e amor. Sim, claro que
A dor é resistência de alguma forma, mas a resistência também, pronto, é a via que se traduz em maior ganho espiritual, mas é também, talvez a Dani possa falar, isso tem é uma experiência única em termos psicológicos aqui na Terra. É difícil porque há realmente uma resistência ao humor, e aqui há, mas eu não sei se está relacionada diretamente com o livre-arbítrio, só me lembro, é realmente do sofrimento que podemos encarar de outra forma Olha, sim. a partir do momento em que formos mais inteligentes, não é? Uhum, E que possamos saber que o sofrimento resulta de uma resistência. uhum. Nós falamos sempre do caminho e da senda, ou senda-caminho, que sendo a mesma coisa. Podíamos dizer que o livre-arbítrio são os degraus da escada no caminho, ou os passos no caminho, que nos levam a compreender e a transcender na direção da orientação interna que nós lembramos ou vagamente temos ideia de que existe. Pois, eu creio que sim, porque é como as crianças. Quando nós dizemos, não faça isso porque senão vai se queimar. E ela põe a mãozinha, não sei, lá em cima da fogueira e queima-se. À próxima vez, Já não foi. já não foi. Ah, quer dizer, à partida, não é? Por isso creio que sim, que são os degraus do caminho. Vamos caindo, vamos aprendendo, vamos escolhendo outro caminho. Tem que se escolher. Sim. E nada é castigo, é aprendizagem. Aham, aham. Essa é a lição a tirar, não é? Não foi Poderia-se castigo, foi poderia-se dizer, aprendizagem. poderia-se dizer que o livre-arbítrio tem livre-arbítrio? O livre-arbítrio tem livre-arbítrio. Ah, creio que sim, creio que sim. Eu não percebi muito bem o que a Angélica disse. Hum, Portanto, nós antes de virmos à Terra fazemos umas escolhas. Estamos a fazer a escolha, não é? Depois, quando viemos à Terra, encarnamos, quando essas escolhas se vão aparecendo no nosso caminho, poderemos ou não fazer outras escolhas. Estamos sempre no campo das escolhas, não é? Estamos sempre nos campos das É escolhas isso que queres dizer. a praticar o livre-arbítrio. E depois também tem, se Deus já tem algo para nós fazermos, não é? Portanto, o livre-arbítrio, O plano. como a Lúcia estava a dizer, às vezes deixa de ser, não é? Conforme Quando transformamos no parece que caminho. temos que escolher, mas não, já não é, parece que não é escolhas nossas, Estás a dizer que quando as nós coisas atingimos parece que não escolhemos. quando nós atingimos aquele patamar que olhamos para o caminho e percebemos que o caminho somos nós, não é? Deixa de haver livre-arbítrio, porque nós somos o caminho. E aí Sim, é para cima. É isso, não é? sim, faz sentido. Quer dizer, estou aqui a pensar se é. Paulo deveria estar aqui hoje.
É, falta a filosofia. Eu ia sugerir, como faltam 15 minutos, não é? Isso realmente é um bocado para filosofar. Angélica, E o pois a nosso tua questão no filósofo não grupo? está aqui, sim. Desculpa. Pois a tua questão no grupo? Bem, Se o E depois, livre-arbítrio tem livre-arbítrio. sim. E depois o nosso filósofo poderá ajudar. ok. Ahm, eu até hoje tinha aqui uma meditação que fizemos, que não é uma meditação da escola arcana, ou seja, nem dos livros azuis, mas é mais um exercíciozinho para, para pensarmos sobre o livre-arbítrio. Tu tens mais algum slide, Só Anabela? este, é só este. Ah, boa. Ok, então perfeito. Então vamos lê-lo e depois avançamos para este exercício meditativo. Pode ser? Queres ler, Lúcia? Sim, sim. A hierarquia, o governo oculto do planeta, devido ao divino princípio do livre-arbítrio na humanidade, não pode prever como os homens irão agir em momentos de crise, nem pode obrigá-los a seguir o bom caminho da vida contra o desejo humano. A hierarquia não pode dar os passos que impeçam os homens de errar. A hierarquia não pode dar os passos que impeçam os homens de errar, pois os homens, pelos erros cometidos, dão-se conta, através do mal, que o bem é melhor. Está aqui a síntese de tudo o que falámos, que a Maria José falou e a Irmã também referiu no início. Vamos então a fazer o nosso exercício, fechar os olhos e trabalhar para que a nossa alma comece a fazer o caminho da direita, para que o livre-arbítrio passe a ser a vontade do Pai. Respiramos lentamente. Permitimos que o ar entre e saia sem esforço. A cada expiração, soltamos a tensão do dia. A cada inspiração, recebemos a luz que já existe dentro de nós. Inspiramos, expiramos. Levamos a atenção ao centro do peito. Imaginamos ali um ponto tranquilo, como o primeiro brilho da madrugada. Esse ponto é o portal onde a alma toca a personalidade. Sentimos-lo a expandir-se suavemente. Como se olhássemos um lago ao amanhecer, observamos a emoção, sem julgamento. Sem tentar alterar nada, só observamos.
À medida que observamos a emoção, o lago acalma. E com a serenidade nasce o espaço onde a liberdade começa. Agora levamos a consciência à mente. Vemo-la como um céu claro. Alguns pensamentos podem surgir como nuvens, mas deixamo-los passar. Observamos a mente a tornar-se estável, transparente e luminosa. Uma mente estável é como uma janela limpa. Permite que a luz superior entre. Doce e naturalmente, imaginamos um fio de luz que desce de um ponto alto, como se viesse de uma consciência que nos conhece melhor do que nós mesmos. Essa é a presença da nossa alma. Não a forçamos, não a definimos, só permitimos. Observamos e sentimos essa luz a tocar o nosso coração, a tocar a mente e todo o campo de consciência. Nesse toque silencioso, reconhecemos que a alma não julga. A alma não exige. A alma não pressiona. A alma revela. E assim nasce o livre-arbítrio. Agora, silenciosamente, perguntamos à própria luz: o que é a liberdade para mim? Hoje, o que é a liberdade para mim? Escutamos, não esperamos palavras, esperamos direção. Sentimos que a liberdade não vem do desejo, mas da clareza. Não vem dos impulsos, mas da compreensão. É nesta quietude, nesta ligação entre a personalidade e a alma, que o livre-arbítrio real se revela. Então compreendemos. Nesse instante, não estamos a reagir. Estamos a ver, estamos a observar. E porque observamos, podemos escolher. Imaginamos agora um eixo de luz a alinhar-se.
da mente para o coração, do coração para a alma, da alma para a mônada, neste alinhamento não há conflito, há direção, há sentido e há liberdade espiritual. E nesta liberdade espiritual afirmamos que a minha vontade se torne a tua vontade. Que a minha vontade se torne a tua vontade. Nada mais é necessário. O amor e a luz farão o seu trabalho. Respiramos fundo, trazemos a consciência ao espaço físico e sentimos que estamos renovados. Porque regressamos ao centro. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar. E que sejamos ajudados a cumprir a nossa parte. Gratidão. Obrigada, queridas. Até para a semana. Eu não consigo parar a gravação.